Continuamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Arnaldo Aloysio, estamos recebendo o vereador Fred Machado. Fred, bem-vindo à Folha FM, nesse início de transmissões nossas aqui em Campos. É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Gostaria aqui de estar dando um bom dia a você, Marco Antônio, ao Aloysio, ao Arnaldo Neto, e dizer aos ouvintes que acabei de elogiar o Aloysio aqui pela beleza, pela funcionalidade aqui do estúdio. A Folha FM 93 e o Grupo Folha estão de parabéns por essa nova etapa que se começa com a 98.3 e já começando cheio de gás, pelo que eu tenho ouvido aí, já está ponteando aí na cola da favorita. Já passou, É verdade. Já passou já algumas áreas aí que estavam em alta e com certeza a tendência é só o sucesso. Desejo a todo o Grupo Folha da Manhã que esse sucesso que sempre vocês tiveram, vocês continuem tendo, e com certeza pela estrutura, pelo programa que vem sendo feito, eu tenho certeza que isso aí vai continuar por muito, muito tempo. Obrigado, Arnaldo. Fred, você assumiu a presidência da Câmara agora em janeiro, né? E você concedeu uma entrevista a gente recente para a Folha da Manhã, e nessa entrevista você... Publicado em 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. E nessa entrevista você colocou ali alguns pontos de economicidade, falou sobre a questão do corte do lanche, que era uma coisa que estava certa. Os carros. E os carros que iria ver. Que já agora, chegando aí ao 4º mês, né, que o tempo tá voando, o 4º mês na gestão da presidência, começando o 4º mês, quais desses cortes foram efetivos e como que está essa questão da economicidade na Câmara de Campos? Bom dia novamente aí a todos os ouvintes. Eu aqui não quero, hora nenhuma, estar fazendo comentários da gestão anterior de um amigo que eu tenho, que é o Marcão, mas cada um tem sua forma de administrar. Eu, quando cheguei à presidência da casa, eu já tinha na minha cabeça alguns tópicos que eu não concordava muito. Inclusive o lanche para vereadores, que era um brunch que a gente tinha na parte da tarde, antes das sessões, e eu iria cortar esse lanche. Eu não havia pensado nem em cortar, sou sincero, os lanches dos gabinetes, dos assessores dos gabinetes. Mas aí surgiu-se uma matéria na Inter TV dizendo que se gastava cupom com salame lá para os gabinetes, que eu não acho errado, mas eu aproveitei e chamei os vereadores, já que eu ia cortar o branche dos vereadores, eu passei para eles essa posição, já que a repercussão da matéria da Inter TV foi favorável a que se cortasse, e a gente hoje está vivendo uma situação que a gente tem que estar sendo transparente e realmente cortando tudo aquilo que pode ser desnecessário. Achei que a gente deveria estar cortando também esse lanche dos assessores dos gabinetes dos vereadores. E assim foi feito. A gente hoje já tem essa economia do branche, já tem essa economia do lanche dos assessores, e a gente está também diminuindo demais as diárias que haviam, porque quando há carro, e a minha preocupação, Luiz... É isso que eu ia perguntar, Fred, a questão dos carros, como é que ficou? A questão dos carros, a gente tinha um contrato, esse contrato foi suspenso durante os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí você assume. Aí eu assumi em janeiro. Sim. Esse contrato, por lei, a gente é obrigado, quando ele é suspenso, a gente é obrigado a cumpri-lo durante o período que ele foi paralisado. E assim que termina agora em abril, final de abril, que a gente teve que repor janeiro, fevereiro, março e abril, a gente também irá diminuir de 7 carros
para 2 ou no máximo 3, ainda está em análise, mas seriam de início 2, mas como a gente está vendo que tem muita coisa a ser feita no Rio de Janeiro, que a gente irá depender de carro para Tribunal de Contas do Estado, vai ter que ter um carro só para a parte administrativa e um carro para a EMUGLE, que a gente tem também a Escola Municipal de Gestão Legislativa, que hoje já está a pleno vapor, inclusive hoje já estão convidados a partir das 13 horas. Tem lá, até o Aristides Sofiati esteve lá fazendo a primeira palestra, e o Carlos Freitas do Arquivo Municipal. Então hoje, a partir de 13 horas, já faço um convite, porque toda terça-feira está tendo de 1 às 10 para as 5 lá no plenário da Câmara, a história de Campos, para os historiadores e tudo mais. Então, em matéria aí de economicidade, quando a gente perde 4 carros ou 5 carros, a gente diminui a diária também, porque eu chamei os vereadores, conversei sobre esse momento político, que o ano 2019 praticamente já é um ano político. Véspera de ano eleitoral. Véspera de ano eleitoral. E achei por bem, e os vereadores também concordaram comigo, que a gente realmente fizesse essa redução desses carros, até mesmo para a gente não ter como estar tendo, tipo, preferências. Ali existem 2 bancadas, uma bancada da oposição, uma bancada da situação, e aí poderia haver algum comentário de preferência para um ou para outro. Então o melhor é a gente chegar, pagar a diária que tem que pagar o vereador vai com o seu próprio carro, ele tem condição de pagar a gasolina, pagar uma hospedagem caso ele precise ficar, e a gente sai um pouco desse foco aí político que poderia surgir caso houvesse alguma preferência por alguns dos vereadores. O Fred, eu queria voltar um pouco atrás, quer dizer, o Arnaldo citou, tem essa entrevista grande que a gente fez de 2 páginas, publicada no dia 3, mas você chegou à presidência numa coisa relativamente rara na Câmara de Campos, que é a unanimidade. Né? Você foi eleito, inclusive, com os votos você falou que tem 2 bancadas de oposição à situação, mas você foi eleito com os votos da oposição também. Quer dizer, a que você acredita isso e como é que está sendo a sua relação com o presidente da Câmara nesse sentido de equilibrar? Você é da situação, você é do PPS, do partido do prefeito, é amigo do prefeito. Era líder do governo. Era líder do governo, até ser presidente da Câmara. E, quer dizer, teve com você, Rafael, Marcão e Nildo fizeram uma bancada muito pequena, mas muito atuante na legislatura passada, né, no segundo governo Rosinha Garotinho. Como é que está sendo agora, quer dizer, eleito unanimemente presidente da Câmara, essa questão de equilibrar ali a situação entre oposição e situação? Luiz, obrigado aí pela lembrança, porque tem coisas que a gente fala em fevereiro que a gente não lembra hoje, mas eu continuo tendo essa tranquilidade lá dentro da Câmara. Eu imaginava até que eu pudesse ter alguns problemas mais sérios, mas eu acho que essa unanimidade que foi me dada através da votação deles, eu acho que é por conta desse equilíbrio que eu tenho para conversar, o diálogo que a gente tem, além das medidas de racionamento, de diminuição de custeio, a gente tem também um papo aberto com os vereadores. Ontem mesmo a gente teve uma reunião com todos os vereadores, tanto da bancada da independente, oposição, bancada da situação, para a gente dinamizar a sessão. A gente estava achando que a sessão estava ficando muito monótona para aquelas pessoas que assistiam, estava também ficando com... A gente não tinha o time da TV para a pessoa chegar e falar, eu estou a fim de assistir a sessão da Câmara. Aí colocava lá às 5 horas da tarde, que é o começo da sessão, a gente ficava lá atrás, acabava aqueles papos surgindo tal, e a gente só ia pro coisa 5h30, a sessão começava quase 6 horas. Então a gente colocou isso como meta de respeitar o público que nos assiste, respeitar aquelas pessoas que vão ao plenário
e eventualmente pode acontecer algum atraso. Aconteceu essa semana, porque eu aceitei uma emenda do vereador Eduardo Crespo para poder analisar na Comissão de Constituição e Justiça, em cima da hora, 4 e pouco, coisa que no passado não existia isso. Mas como vereador, como pessoas que estão ali por ideologias diferentes, mas com a amizade e respeito que a gente quer manter, eu pedi para que a comissão se reunisse, analisasse, teve um pequeno atraso, mas caso vocês queiram comprovar, todo dia, 5h15, que é o horário da segunda chamada, a gente já está fazendo a segunda chamada e começando a sessão, em respeito àquela população que está ali, que sabe que aquele horário irá chegar. Então, continua uma relação muito amistosa, continua uma relação de respeito. A gente está evoluindo numa série de coisas que, a partir do momento que a gente for conversando, eu vou passando para você. E com certeza, hoje, sexta-feira, eu tenho uma reunião com o Eduardo Crespo para a gente poder estar conversando sobre o município de Campos. Eu acho que a gente pode fazer Eduardo Crespo, que é vereador de oposição. Vereador de oposição, mas um vereador muito respeitoso, uma pessoa com uma educação incrível. Eu acho que é bom a gente ter na política. Não, pessoas... eu só falo para pontuar sua relação com a oposição, entende? Lógico, mas pessoas que ponderam, e ponderar e a gente tentar acertar o que vier para poder estar ajudando o prefeito Rafael Diniz, aí eu acho que de quem vier, para mim também não importa. Eu acho que o que importa é a gente botar esse nosso município para frente novamente, entendeu? Que já, para mim, já está começando a ter uma estrutura diferente. E com certeza eu acredito muito nesse governo até o final e tenho certeza que sairemos de cabeça erguida aí. Então, Fred, vamos falar sobre essa novidade que a Arnaldo trouxe aí. Quer dizer, falou que antecipou que eu não sabia, porque ele fuça muito mais internet do que eu. O ponto biométrico, né? Era uma promessa desde o início do governo. Estamos agora em 2019, já no terceiro ano de mandato. Isso agora está publicado no Diário Oficial. A gente sabia nos bastidores que estava para sair, né? A gente conversou inclusive sobre isso lá atrás na entrevista. E agora sai, quer dizer, primeiro o que você acha disso? Como é que você encara? E se você acha que isso pode gerar alguma resistência no servidor? Aloysio, eu acho o ponto biométrico super importante. Agora, a gente tem que aguardar um pouco para ver quais serão as reações aí em relação a isso, porque... Mas você apoia, né? Apoio e acho que deveria, em qualquer repartição pública, ter ponto biométrico. Por quê? Porque nós, como funcionários, eu, por exemplo, sou servidor público, que eu fui eleito, mas sou servidor público, nós temos que ter realmente na nossa vida aquela preocupação de agradar a população que paga os nossos salários. E você, principalmente na área de saúde, que é uma área que é muito importante e onde haviam muitos problemas. A gente noticiou falta agora no HGG, pediatria com cinco pessoas escaladas para trabalhar, só tinha uma. Aí na semana seguinte fomos ao São José, ao antigo São José ainda, e, quer dizer, não era setorista específico, era falta de médico generalizada. Quer dizer, como é que... Inclusive o governo falou até abrir a apuração interna, sindicância, né? Isso, processo administrativo. E frisou que o salário estava em dia, né? E é isso aí, isso que a gente tem que estar prezando. A gente tem que estar prezando a população, a gente sabe que uma falta dessa, inclusive a Folha noticiou também travessão de Campos, final de semana, são coisas que a gente sabe que está acontecendo e que a gente precisa tomar algumas medidas. Eu acho que essa medida vem junto também com a entrada do doutor Abdo, são gestões diferentes. Eu sempre acreditei, acredito, bato palma para o trabalho da Fabiana, a ex-secretária de Saúde, mas cada um tem o seu jeito de administrar. Você não achava a Fabiana muito presa no gabinete, muito sem interlocução com médicos, até com a imprensa de maneira geral?
Não estou questionando a atuação dela, mas a maneira de lidar dela muito na concha. Não, mas com certeza, Luiz, ali Fabiana continuará sendo para Rafael uma pessoa de grande valia. Tanto que continua. Continua, e essa parte toda de Ministério Público, você sabe que as demandas da saúde, elas são imensas, então o prefeito precisa ter alguém que cuide disso. Como ela cuidava bem dessa parte, ela tem a parte burocrática. Essa parte burocrata dela é uma parte que ela aflora e ela faz bem. Ela passou por um concurso de auditora. Então, eu acho que a Rafael vai continuar tendo nos quadros, além de uma grande pessoa, uma grande profissional também. Eu tenho um carinho enorme por ela e espero que ela ali possa estar ajudando o Dr. Abdo nesse respaldo. E você, Fred, você, quer dizer, presidente da Câmara, foi líder do governo antes, vereador do mandato anterior. Claramente, o Rafael, na entrevista que dá a gente em 30 de dezembro, se eu não me engano, 30 de dezembro, fazendo um balanço da metade do mandato, ele falou, inclusive foi a manchete, que é a hora do governo avançar politicamente. Aí vai Marcão, primeiro, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, Humano e Social, e agora Abdo, 2 ex-vereadores. Você acha que tá na hora mesmo de imprimir um caráter mais político ao governo? E como é que você vê a entrada desses seus 2 ex-colegas, até ontem seus colegas, Marcão e Abdo? Eu sinto falta dos dois, muita falta. A gente sempre se deu bem, são 2 pessoas experientes demais politicamente. Ali eu poderia tê-los como também aliados ali de primeira hora para poder, nas minhas dúvidas, nas minhas situações mais conflitantes, poder estar consultando a um ou a outro ou aos 2, como a gente chegou até a fazer algumas vezes, breve tempo, mas começamos a conversar em função da Câmara de Vereadores, mas vejo também com bastante esperança que isso aí possa dar um start, um novo up para o governo de Rafael. A gente que lida com a rua, a gente que lida ali com o povo, que o vereador é o que lida diretamente com o povo. A gente tem um pouquinho desse time, que talvez um secretário que ainda não tenha trabalhado com o povo, não tenha. E foi o que aconteceu. Como a gente falou aqui, a Fabiana é aquela parte realmente que tudo funcionava direitinho dentro das partes aí de resposta ao Ministério Público, a parte de verbas federais, como se diz, os fechamentos, né, que do dinheiro do SUS, do dinheiro para receber. Então, portanto, nossas contas foram aprovadas, entendeu? A gente não teve problema dentro da Secretaria de Saúde. Acredito que ela continuando, Dr. Abdo terá como fazer isso, terá campo para fazer a sua atuação, porque realmente, para a gente poder estar fazendo, a gente tem que estar em loco, vendo as situações. Esse dia eu estava na Câmara, 11h30 da noite, me ligaram dizendo que o CRTCA estava com um problema lá de fila e que não tinha neuropediatra. Aí Abdo foi lá. Eu cheguei, liguei para ele, quando deu 15 minutos, eu falei, meu Deus, eu já estava indo para casa, 15 para meia-noite, ele chega lá na Câmara lá. Aí chegou na Câmara, eu falei, se você não tem ainda a equipe aí que você pode chamar, minha equipe aí, minhas secretárias, 2 secretárias, o Caru, que trabalha comigo, que é meu chefe de gabinete, foram com ele para lá e deram... foi sua equipe que foi com ele? Foi, porque não tinha como ele chegar e ligar para ele ainda estava começando e ele querendo acabar com isso. Eu estou crente que eu estou falando com ele no telefone, na casa dele, quando eu vejo ele está entrando na porta da sala da presidência lá, eu estou aqui. Falei, então, doutor, se o senhor quiser, a gente vai até lá, entendeu? Eu preferi não descer. Ele desceu lá, desceu com uma equipe lá, tomou as providências que tinha que tomar, e eu acho que é esse começo que a gente precisa. A gente precisa começar, um gesto que é um gesto pequeno,
mas é um gesto de grande valia para a população. As pessoas ficaram assim, como isso, gente? Como é que pode? A gente nunca teve isso, um secretário conversar direto com a gente. Então, a humanização do atendimento é uma das prioridades do governo Rafael Diniz. Humanização, mas também cobrar firme quando a coisa não está funcionando a contento, né? Mas a humanização que eu digo... A humanização com a população. A população, porque é atendido, mas isso, também com rigor para quem não está atendendo direito. Para aqueles que não estão trabalhando direito. Isso aí, com certeza, ele vai ter o apoio de toda a população, porque eu duvido aquela pessoa que vai querer falar mal do prefeito porque ele colocou um ponto biométrico para que ele chegue lá nos hospitais e não tenha um atendimento. Ele vai querer ter o atendimento e, tendo esse atendimento, vai ser melhor para todo mundo. Em relação ao ponto biométrico, a Luísa citou como as pessoas vão reagir, se vão gostar ou não gostar. Os servidores, né? Os servidores. Mas aí a gente vê quem trabalha direito, quem tem responsabilidade, não tem problema nenhum, né? Normalmente reclama quem dá um jeitinho, ou aquelas pessoas que tinham até dedo de silicone isso foi reportado, saiu em várias para bater o ponto. Isso, se não me engano, foi em São Paulo. Não dá ideia não, senão vamos fazer... Tem razão. Não pode dar ideia. mas que houve. A gente chegou a falar isso com o Rafael, o Fred, inclusive citando exemplos de Macaé em relação aos médicos. Chegou a ter uma saída de médicos de quase 1/3 dos médicos de Macaé após a instalação do ponto biométrico. Você acha que é possível uma coisa dessa acontecer aqui em Campos? Eu acredito que pode acontecer, mas acredito também que, se acontecer, é porque realmente estava havendo problema. Era preciso que acontecesse. Era preciso que acontecesse para essas pessoas realmente saírem, porque não tem condição de ter uma carga horária compatível com aquilo que faz, e aí quem paga é a população. A gente tem que ter muito, a classe dos médicos, aqui o elogio, os médicos salvam vidas, os médicos são tipo um santo que a gente tem para pedir ajuda na hora que a gente precisa. Então é uma profissão que você faz um juramento, e muitas das vezes tem... De Hipócrates. Isso. E tem médicos que, de repente, deixam de cumprir esse juramento de servir a população, de mostrar aquele trabalho. E aí, se acontecer como aconteceu com Macaé, será mais uma vez provado que precisava ter o ponto biométrico. Eu espero, aqui eu faço um apelo a todos os médicos que estão nos ouvindo. Vamos tentar nos unir para a gente mudar essa situação da saúde de Campos. É muito difícil? É muito difícil. Nós não estamos dando também, aí pode acontecer aquele lado, aos servidores, uma reposição salarial, que eu ainda não sei como o prefeito fará em relação a isso. Você fala da questão do insumo também. É isso que eu ia lembrar, né? Que em entrevista de Vladimir, agora no domingo, quando ele é perguntado sobre essa questão do ponto biométrico, ele fala que ele apoia a questão do ponto biométrico, mas não adianta você colocar o ponto biométrico exigindo a presença do servidor se você não dá, segundo ele, sequer condições de trabalho para essa questão de insumo. Citou essa questão também do reajuste do servidor. 3 anos, né? Sem reajuste do servidor. E seria basicamente por isso mesmo, tem que fazer de um lado e de outro. É isso que o servidor pode esperar, na sua opinião? Eu acredito que, pelo que eu tenho conversado com o Dr. Ábido, nós temos aí praticamente toda a condição de a gente estar colocando realmente os médicos para poder não ter o que reclamar em relação a insumos, em relação a equipamentos. Inclusive já tem compra efetuada, né? Compras efetuadas. Ábido e Dante falaram muito sobre isso também. Já tem material comprado. Isso, e você vai ter oportunidade depois, talvez, de entrevistá-lo, você vai ver. Não, já entrevistado? Já. Não aqui, mas assim, para jornal. Então, eu acho que isso aí é certo. Como que você trabalha sem ter realmente o instrumental, o equipamento, e realmente isso aí acontece. Mas, com certeza, pelo que me foi falado, eu tenho estado em contato direto com o secretário. É uma das coisas que também faz com que a gente, por mais amizade que eu tenha com a Fabiana,
a gente, com o doutor Abdo, eu tinha ele ali do meu lado, foi contra na época lá do governo passado, mas sempre mantivemos uma relação amistosa, de amizade e respeito. Então, quando eu vejo uma situação que eu possa ajudá-lo, como eu fazia com o Fabiano, eu faço com ele, eu ligo, me coloco à disposição, sempre a gente está junto, conversando, e eu acredito piamente que muita coisa vai mudar, a saúde de Campos vai mudar, a gente vai dar um up grande, Dante também no HGG, uma pessoa experiente, e as mudanças estão acontecendo, e realmente é isso, a gestão, quando ela muda, ela também tem que estar administrando junto com aquelas pessoas que têm confiança, têm conhecimento, e eu acredito que o doutor Abdo será um vitorioso nessa sua trajetória. Bom, nós faremos agora um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição. Voltamos em instantes. Folha FM.